tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do Amazonsat. Já está no ar o programa mais feminino da região norte, que apresenta para você mulheres que de alguma forma fazem a diferença aqui na nossa Amazônia. Chama todas as tuas amigas, as primas, as tias, chama a mamãe para frente da televisão, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de 3 assuntos muito importantes: TPM, menopausa e endometriose. E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito desses assuntos é a presidente da Sociedade Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Ilka Espírito Santo, e também mastologista, doutora. Mastologista. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Muito obrigada pelo convite. Vamos tentar esclarecer, ajudar o pessoal que está assistindo, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que a televisão tem esse poder de esclarecimento. Doutora, a senhora que é do Rio de Janeiro, mas já se considera uma amazonense, porque afinal de contas veio para cá, para Manaus, com apenas 10 anos de idade. Eu vim para cá muito nova. Eu, na verdade, eu me sinto mais amazonense do que carioca, na verdade. Veio com seus pais? Vim com meus pais, bem novinha eu e minha família toda. E depois a gente chegou aqui em 73, 74 e nunca mais saímos. A gente veio para passar um ano, esse ano se estendeu até hoje. Doutora, e você fez ginecologia e obstetrícia aqui na cidade de Manaus ou no Rio de Janeiro? Não, eu formei aqui na faculdade, na UFAM, né? E depois fui para o Rio para fazer a residência, que é a especialização. Aí eu fiquei no Rio durante 6 anos fazendo essa especialização. E mastologia, como é que surgiu na sua vida? É assim, na verdade, a ginecologia, ela te abre um campo para várias outras especialidades. E durante a residência, essa especialização, eu me identifiquei muito com a mastologia. Era uma especialidade que estava surgindo naquele momento. E eu fui fazer um estágio para conhecer, até para poder, como ginecologista, poder até orientar a paciente para procurar um especialista. E me identifiquei, me encantei, na verdade, com a mastologia. Eu gosto muito da mastologia. E assim, o que não é comum o ginecologista gostar, porque a gente que faz a parte de mastologia, a gente lida com a vida, com câncer, a parte oncológica, que sem dúvida é uma parte muito dolorosa, mas também é extremamente gratificante. Então eu me identifiquei e fiz lá no Rio também. Aí eu fiz, você faz primeiro ginecologia e obstetrícia e depois você faz a segunda especialização que eu fiz no Rio, no INCA. Doutora, nós falamos no nosso Facebook que nós íamos tratar desse assunto: TPM, menopausa, endometriose. TPM, algumas pessoas já sabem mais ou menos o que é, menopausa também, e endometriose ainda é um assunto que nós precisamos esclarecer o que é. Nós, leigos, né, que não somos da área da medicina, obstetrícia, precisamos muito saber, porque realmente é uma doença muito grave que precisa ser, né, divulgada. E aí nós temos muitas perguntas aqui para a senhora. Que bom. A primeira pergunta é da Luana de Oliveira. Ela pergunta assim: doutora, por que as mulheres sofrem com a TPM? Ela mandou 3 perguntas de uma vez. Por que as mulheres sofrem tanto com a TPM? Quanto tempo duram, os sintomas perduram? E quais hormônios são esses? Luana quer saber de tudo, que nem eu também. A gente tem, na verdade, 2 hormônios básicos que regulam o nosso ciclo menstrual, que são os estrogênios e as progesteronas. E eles têm uma ascendência maior, um efeito maior, dependendo da fase do ciclo. Então a gente divide o ciclo em 2 fases: a fase anterior à ovulação e a fase posterior à ovulação. E a TPM, ela está diretamente relacionada a essa ciclicidade hormonal. Então tem mulheres que não têm nenhuma sintomatologia e tem outras que têm muita. O que a gente percebe é que toda mulher que tem TPM, né, ela na verdade ela tem a ovulação. Por isso que algumas das vezes que a gente resolve tratar, um dos tratamentos pode ser até a anticoncepção, porque a anticoncepção, ela impede essa ovulação. Se você não tem a ovulação, você provavelmente não terá os sintomas da menstruação, que no caso que seria a tensão pré-menstrual. Então é um dos tratamentos que a gente utiliza, que tem efetivamente mais efeito. Então, na verdade, esses sintomas podem variar de N coisas: de mal-estar, dor de cabeça, irritabilidade, depressão, insônia, inchaço, paciente que retém um pouco mais de líquido, paciente que engorda 2 a 3 quilos antes da menstruação. Então, são sintomas variados e não é uma coisa única.
E esses sintomas também variam na sua intensidade. Só que tem pessoas que esses sintomas são muito exacerbados. Então é muito comum, eu já tive no meu consultório, não foi nem a paciente que procurou, foi o marido, o companheiro. Faça alguma coisa por mim, qualquer dia a senhora vai ter que visitar ela na cadeia, porque ela vai me matar. Porque, na verdade, é isso que acontece. Então, a gente tem como melhorar esses sintomas, com certeza. Doutora, e essa tensão pré-menstrual, ela não é uma doença, ela é um transtorno, né? Que precisa ser avaliado, cuidado com carinho. Eu acho que precisa dar atenção muito também do esposo. É uma questão assim, saber que aquilo ali é fisiológico e que a gente tem mecanismo para melhorar isso, efetivamente existe. Né? E a própria paciente, ela já sabe quando ela está com TPM. E aí também entra um outro controle dela. Ela precisa também saber conviver com esses sintomas. Né? Que não é uma coisa simples, mas a proporção que vai melhorando, você vai se conhecendo, você consegue melhorar um pouquinho tudo isso. Doutora, e existe também tensão pós-menstrual? Existe, mas em menos quantidade, os sintomas são bem menos. Na verdade, isso tudo é hormonal. Então tem gente que sente um pouquinho depois que menstrua, mas nunca na mesma intensidade da tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, que a gente chama de transtorno disfórico menstrual, realmente você tem que fazer um tratamento específico, porque a paciente, às vezes ela perde emprego, ela acaba o casamento, porque o grau de irritabilidade, que é o que mais chama atenção nessa fase, é muito alto. Então tem que ter um controle, sim. Olha, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto que é inerente a nós, mulheres, né? Mas que os homens também, que eu sei que tem vários homens que assistem ao Amazônia Mulher, já podem ficar de olho em todas as dicas que a doutora vai dar pra gente, mas nós precisamos ir pro intervalinho comercial, que vai ser bem rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Hoje, a minha entrevistada é a doutora Ilka Espírito Santo, e você, sai daí não. Fazer atividade física, aprender um novo idioma, interagir com novos programas no computador, entre outras atividades, estão cada vez mais presentes no dia a dia dos pequenos. Os cursos e atividades extras, também ministrados na escola fora do horário das aulas, são importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas até que ponto manter uma agenda de atividades extras é importante e a partir de quando se torna prejudicial? Segundo a Associação Americana de Pediatria, em 1981, as crianças na faixa etária de 4 a 5 anos tinham 40% do tempo livre. Hoje, tem apenas 25%. Mas por que será que isso acontece? O que leva os pais a procurarem outras atividades para os filhos que não seja apenas a escola. Segundo especialistas em saúde mental, a participação da garotada em novas possibilidades de aprendizado contribui para aperfeiçoar a capacidade de armazenamento das novas informações. Nessa faixa etária, a criança ainda permanece no estágio onde não consegue se colocar no lugar do outro. Porém, receber muitas responsabilidades nesta etapa ajuda a estabelecer essa relação. É um ótimo período para diversificar suas atividades. Quanto mais interessada em aprender, maior é a segurança pessoal. A maturidade da criança melhora a sua adaptação ao meio ambiente em que vive. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o professor Paulo Correia, ele que é diretor de uma instituição aqui de Manaus. Seu Paulo, qual a importância de as crianças terem essa oportunidade de desenvolver uma atividade extra num contraturno? É importante para o desenvolvimento dela? Sem dúvida. Nós temos sempre de olhar a educação como um todo. Nós não podemos olhar só a parte da instrução, da matéria didática, somente aquilo ali. Nós estudamos, nós aprendemos para a vida. Então nós precisamos de outras coisas mais. Então nós nos preocupamos aqui em nossa escola com a parte, por exemplo, do desenvolvimento artístico. Nós fazemos dramatizações, peças, fantoches com as próprias crianças. Nós temos balé na escola. Nós fazemos judô com os nossos alunos e eles gostam de participar disso. Na parte de educação religiosa, a nossa preocupação não é doutrinária, é cristã.
mas nós procuramos desenvolver aspectos da ética, da moral, do civismo com eles, e eles se sentem muito bem com isso daqui. Nós entendemos que o nosso papel como educadores, acima de tudo, é formar pessoas para a vida.